Jornal ABC Entrevista. E nós temos um convidado que será apresentado pelo repórter Leandro Amaral. Isso, ainda dando sequência à repercussão dos acontecimentos e das discussões ontem na Câmara de São Caetano. E na ponta da linha, nesse momento, o vereador Éder Xavier. Éder Xavier, muito bom dia, obrigado pela entrevista, tudo bem? Bom dia, mas bom dia mesmo, Leandro Amaral, Anderson Afonso. Bom, Éder, inicialmente a sua avaliação sobre a sessão de ontem, os temas aprovados, as principais discussões, qual foi a sua impressão sobre o que aconteceu ontem no plenário e também nos bastidores? Ontem foi uma sessão bastante importante, vários temas foram discutidos, aprovados, houve uma convergência para uma série de fatos que estavam aí na dependência para ser aprovado, e isto caminhou de maneira bastante importante, salutar, de interesse do povo de São Caetano do Sul. Mas eu queria, se o tempo sempre é muito exíguo, se você me pudesse permitir, Leandro, fazer comentários sobre o fato de eu ter usado a tribuna para fazer uma denúncia, porque nós temos na Casa da Câmara, Casa do Povo de São Caetano do Sul, nós temos, para que nesses dias, estão aguardando chegar do Tribunal de Contas as contas, né, do ano de 2012, contas do mandato, como é que o José Auríquio Júnior fez com o dinheirinho do povo no ano de 2012. Isso. Está para chegar isso. Essa é a maior discussão que se trava hoje na casa, conversa, na cidade, com o que aconteceu com que a dívida de São Caetano do Sul, a partir de maio de 2012, subiu para quase 300 milhões de reais, inviabilizando a administração de São Caetano do Sul, a administração pública, inviabilizando, fosse quem fosse o prefeito, não é? Então, eu usei a tribuna, se você me permitir, queria falar alguma coisa sobre isto. É possível? Claro, Éder, até porque já nessa pergunta eu ia encaixar uma outra informação que, aliás, nós dissemos ontem e hoje aqui no Jornal ABC. A gente sabe que a qualquer momento, como você destacou, está para chegar esse parecer do Tribunal de Contas, um parecer que, segundo as informações que nós temos, um parecer indicando pela rejeição das contas do ex-prefeito referente a 2012. E ontem também, nessa semana, nós tivemos a informação da Secretaria Estadual de Esportes dizendo que vai abrir um processo de auditoria para fazer uma varredura e investigar os contratos e convênios celebrados pelo Auríquio, quando este era secretário em 2013 e 2014. Isso vai ter impacto também nessa avaliação da Câmara, Éder? Perfeitamente. Isso aí, é isso mesmo. Um jornalista atento, você, o seu companheiro, o Anderson Afonso. Então, é realmente muito prazeroso, assim, poder participar do programa de vocês, porque vocês são independentes, trazem informações corretas, etc. E aí você toca no ponto fundamental. A cidade de São Caetano do Sul, que tem uma receita de quase R$1 bilhão, ela tem toda a infraestrutura, ruas, escolas, iluminação pública, até muitos leitos de hospital, tem tudo para dar para o povo de São Caetano do Sul uma vida assim realmente diferenciada de todas as outras, de todo o país. Mas essas coisas não vêm acontecendo há muito tempo. Então, nos 8 anos de governo do senhor Auríquio, eu trabalhei bastante, muito, sempre fundamentado com as informações dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são técnicos, não são políticos, e em cima disso, encontraram quase os técnicos do Tribunal de Contas na administração de 8 anos do senhor José Auríquio, quase 700 milhões de reais julgado irregular e ilegal. E no final agora, no ano de 2012, na pressão da conta anual, encontraram quase 300 milhões de reais. E o pior, deram 5 alertas enquanto esse montante da dívida ia aumentando, ia subindo para assim, espaços estratosféricos para a Receita de São Caetano, muito dinheiro para pagar, sem possibilidade de receita. Houve 5 alertas do Tribunal de Contas ao senhor Auríquio, e esse nada fez, continuou na saga de deixar toda uma dívida para o povo de São Caetano do Sul pagar. Quem paga a dívida não é prefeito. Prefeito Paulo Pinheiro, seja quem for, não tira dinheirinho do bolso para pagar a dívida. Quem paga é o povo. Então, o Tribunal de Contas fez 5 alertas, ele não se importou ao Auríquio, continuou fazendo a dívida que fez e largou uma situação para São Caetano do Sul muito difícil para o povo de São Caetano do Sul. Então, isso realmente foi apurado. Por quê? Pelos 3 técnicos auditores do Tribunal de Contas. Logo em seguida, essa apuração foi para os auditores
para o auditor relator, que confirmou o trabalho dos técnicos auditores que encontraram 300 milhões de dívida. Depois disso, foi para os auditores da Câmara, que são 3 auditores, também confirmaram. E agora não há mais dúvida. A Auríquio deixou 300 milhões de reais de dívida no ano de 2012. Dívida feita, pasmem, a partir de maio de 2012 até dezembro de 2012. Muito bem. Quando nós verificamos toda essa situação, e ele foi para a Secretaria, né, de Esporte, Turismo e Lazer da Juventude do Estado de São Paulo, o senhor José Auríquio Júnior, vamos dizer, quem colocou ele nesse lugar foi o governador Alckmin como secretário. Nós fizemos também uma interpelação ao senhor José Auríquio Júnior. Senhor José Auríquio, o senhor está fazendo os contratos aí na Secretaria do Estado de São Paulo da mesma forma que o senhor fez com São Caetano do Sul? Ele nunca respondeu. Fizemos então cópia ao governador do Estado dessa requerimento de informações, porque ele não havia respondido ao governador do Estado, senhor Alckmin. E então com cópia para o Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Então agora, não é que vai abrir, não, está aberta uma sindicância, está aberto técnicos também da própria Secretaria de Esportes, Turismo, Lazer, Juventude do Estado de São Paulo, está aberta uma sindicância. E nós já adiantando o trabalho, ajudando então a Secretaria, né, o nosso gabinete, a nossa assessoria, então já encontrou, só para você ter uma ideia, 25 milhões de reais entregue para uma única entidade, não é? Uma única entidade que tem como presidente o Mauro Chequim, que foi presidente também aqui em São Caetano do Sul, que foi secretário de Esporte de São Caetano do Sul, entregou 25 milhões de reais para uma entidade, que é a Federação de Atletismo, que é dirigida pelo senhor Mauro Roberto Chequim, que é aqui de São Caetano do Sul, que é funcionário público. Funcionário público não pode receber dinheiro de entidades que ele faça parte na diretoria. Imagine quando ele está na presidência. Então, um presidente, Mauro Chequim, de São Caetano do Sul, que foi secretário, foi diretor, quando o Auríquio era prefeito, agora que o Auríquio foi, ou quando o Auríquio foi, para a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, o Auríquio repassou para este senhor, que é presidente dessa Federação de Atletismo, 25 milhões, entregou milhões de reais de medalhas e administrou quase 200 milhões de reais. Se ele traduziu tudo isso em medalha, cada um do Estado de São Paulo, criança que não é atleta, seja quem for, acabou recebendo medalhinha do seu José Auríquio Júnior. Então é absurdo, 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 e tudo isso virá para a Câmara de São Caetano do Sul, e eu duvido que haja, eu não posso crer que haverá algum vereador em São Caetano do Sul que vai aprovar as contas deste filho de São Caetano. Eu estou dizendo filho de São Caetano do Sul, que fez o que fez com o dinheiro e continua fazendo. Esse Auríquio tem um vírus de fazer coisas impossíveis, uma ousadia a toda prova com o dinheiro público. Eu duvido que haja um vereador, não é possível que haja um vereador em São Caetano do Sul que venha aprovar as contas do senhor José Auríquio Júnior, porque haverá um julgamento político nesse dia das contas do ano de 2012. E se ele, Auríquio, nós não aprovarmos as contas, porque há fundamentos técnicos, não é político não, não tem um técnico, não tem um vereador, desafio um vereador de São Caetano, eu não conheço, como nenhum deve conhecer, tanto a tecnicidade, a técnica de contabilidade, como os auditores do Tribunal de Contas. E todos eles dizem, não aprovem a conta do ano 2012 do senhor José Auríquio Júnior. E se não for aprovada, o senhor José Auríquio Júnior, graças a Deus, ficará impedido de agir como age, porque não poderá mais ter mandato político durante 8 anos. Éder, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Nós vamos, com certeza, assim que esse parecer chegar na casa oficialmente, voltar a falar desse assunto e aí seguir acompanhando de perto tudo o que acontece, tanto em plenário quanto nos bastidores da política de São Caetano. Obrigado pela gentileza e pela atualização das informações. Bom dia. Bom dia, Leandro Amaral, Anderson Afonso e a todos os ouvintes da Rádio ABC.